Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química. Se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude a chegar a 1000 inscritos e faça a sua inscrição agora. Estamos aqui em mais um vídeo da sequência Revisão Spoiler. Agora nós vamos trabalhar nomenclatura dos oxiácidos, né, que são ácidos oxigenados, ácidos que têm oxigênio. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma aula com um macete para você aprender a fórmula e o nome de pelo menos 6 ácidos. Ácidos importantes, ácidos que caem muito nas questões, que são importantes também no dia a dia. E esse método aqui é chamado de método do ácido padrão. Esse ácido padrão, ele vai ter o seu sufixo, a sua terminação, a parte final do nome, em ico. Não confunda com hídrico. Hídrico é quando você tem hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio. Ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é memorizar a seguinte frase: não como bolo claro, só pão. Alguns alunos substituem o pão ali por preto. Não como bolo claro, só preto, né? O só pão. E aí essas letras que estão aí em destaque, elas vão fazer parte do elemento central na fórmula dos nossos oxiácidos. Lembrando que todo ácido começa com hidrogênio. E como aqui é um oxiácido, ele vai terminar com oxigênio e no meio, o elemento central vai variar. Então, ali do não vem o N, aí fica HNO, como HCO, o bolo vem o B de boro, fica HBO, claro, Cl de cloro, fica HClO, só o S de enxofre, fica HSO, e o P de pão é o fósforo, fica HPO. Então, repita comigo aí a frase: não como bolo claro, só pão. Ok, agora você vai memorizar comigo aí. Para o hidrogênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hidrogênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repita comigo. Hidrogênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que isso quer dizer? Começando aqui pela primeira fórmula, você vai colocar o número 1 no hidrogênio, o 2 no próximo hidrogênio e o 3 na terceira fórmula. Por isso que é 1, 2, 3. E aí, nas três últimas fórmulas, você faz a mesma coisa. 1, 2, 3. Agora você vai memorizar para o oxigênio a sequência. 33, 33, 44. Oxigênio, 33, 33, 44. Ok. Então, o que isso quer dizer? Você vai colocar aqui o 3 no primeiro oxigênio, 3 no segundo, 3 na terceira fórmula, 3 no oxigênio da quarta fórmula. E no oxigênio das duas últimas fórmulas, 44. Então ficou 33, 33, 44. Pronto. Você acabou de montar a fórmula de 6 ácidos que são chamados de ácidos padrões. E como é que fica o nome? Fica muito fácil. Todos eles vão terminar em ico. E o elemento do meio, o elemento central que está em destaque, ele dá o nome para o ácido. Então, se aqui no meio eu tenho o N, esse é o ácido nítrico. Nitri de nitrogênio. Então, nítrico. Se aqui eu tenho o C de carbono, vai ficar ácido carbônico. O B de boro, ácido bórico. O Cl de cloro, ácido clórico. O S de enxofre, normalmente você, na sua cabeça, você deve estar falando enxofúrico, né? Alguma coisa assim. Mas não é assim. Por quê? Porque o enxofre em latim é sulfurum. Por isso que fica ácido sulfúrico. Então, isso aqui entraria como uma exceção. E o P de fósforo é o ácido fosfórico. Lembrando que o símbolo é P porque fósforo
em latim é com PH, né? Aí quando traduz para o português fica com F. E assim, minha gente, nós conseguimos fazer a fórmula dos 6 ácidos, chamado de ácido padrão. Só que não para por aqui. Também tem alguns ácidos que terminam em oso. E aí a gente vai ver um esqueminha aqui para você entender como deduzir a fórmula dos outros ácidos. Mas eu te digo uma coisa, se você souber montar a fórmula desses 6 aqui, deduzir o nome, você já está sabendo muita coisa, tá? Então, esse macete aqui, ele é sensacional. Então, vamos aqui para o próximo quadro. Ok, então olha só. Você tem como referência aqui o ácido padrão. A gente já viu que o ácido padrão, a terminação dele é em ico. Agora, se você tiver um ácido que, comparado com o ácido padrão, vai ter um oxigênio a mais, aí a nomenclatura dele já vai ter o acréscimo do prefixo per. Então vai ficar per, o nome do elemento central, mais ico. Agora, se em relação ao ácido padrão você tiver um oxigênio a menos, aí a terminação muda de ico para oso. E se em relação ao ácido padrão tiver menos 2 oxigênio para aquele mesmo elemento, aí você já vai ter o prefixo hipo e a terminação oso. Então, vamos aqui a um exemplo. O nosso ácido padrão aí, o HClO3, que a gente viu aqui que é o ácido clórico. Então, se eu tiver aqui um oxigênio a mais, o HClO4, aí já entra o prefixo per. Aí o nome vai ficar ácido perclórico, certo? Agora, se em relação ao átomo central eu tiver um oxigênio a menos, como no caso aí HClO2, aí a terminação muda de ico para oso. E eu vou ter, ao invés de ácido clórico, o ácido cloroso. E se diminuir 2 oxigênios em relação ao átomo central, né, de 3 cair para 1 oxigênio, então entra o prefixo hipo e a terminação muda para oso. Então o HClO1 vai se chamar ácido hipocloroso. Então essa foi a aula de hoje, nomenclatura dos oxiácidos. A gente aprendeu como escrever a fórmula dos 6 ácidos principais, com terminação em ico, chamado de ácido padrão, e os seus respectivos nomes. E aprendemos aqui o esqueminha da variação do nome desses ácidos conforme aumenta ou diminui o número de oxigênio. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.